Glória a Deus. Pode abaixar um pouquinho o meu microfone. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, irmãos? Trecho muito conhecido. Esse trecho também se encontra em Lucas, lá no livro de Lucas, capítulo 4, também do versículo 1 ao 13, também, em Marcos. O que é tentação? Aqui diz que Jesus foi tentado. O que é tentação? A tentação é um estímulo ou uma indução a um ato que, embora pareça atraente, pareça bom, não é adequado, é inapropriado ou contradiz alguma norma ou convenção social, sendo assim proibido. É um sentimento interno que leva a desejar algo que contraria a fé, que contraria a palavra de Deus. Então a tentação é um estímulo ou uma indução. A tentação não é algo que é criado, é algo que tem dentro de nós. Quando nós somos tentados, nós somos estimulados. Nós somos induzidos a cometer um ato que, embora pareça bom, embora pareça atraente, embora pode até parecer normal, mas ele é inapropriado. Ele contradiz a palavra de Deus. Ele contradiz as Escrituras. Estou trazendo para o lado cristão. É um sentimento interno dentro de nós que leva a desejar algo que contraria a palavra de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós somos estimulados? Quantas vezes nós somos induzidos a fazer algo contra a vontade de Deus, a fazer algo contra a palavra de Deus? Satanás não nos obriga a fazer, mas nos estimula a colocar para fora aquilo que temos dentro de nós. Satanás ele não nos faz fazer, ele nos estimula. A tentação é um estímulo. Ele não nos obriga a fazer, mas ele estimula dentro de nós. Você sabe aquela história que você está dentro da sua casa com a porta fechada? Você está dentro da sua casa tranquilo com a porta fechada. Aí Satanás está lá na porta. Deixa eu entrar. Eu tenho aqui algo.
muito legal, algo que você vai gostar. Eu tenho aqui, um estímulo. Você já tem dentro de você, a nossa carne é pecaminosa. Paulo, Romanos capítulo 7, Paulo diz isso explicitamente. Aquilo que eu não quero é o que eu faço. Então nós já somos propensos ao pecado. E o inimigo, Satanás está do lado de fora, batendo. Deixa eu entrar que eu tenho algo que você deseja. Eu tenho algo bom. Eu tenho algo que não vai te atrapalhar. Algo que pela palavra de Deus não tem nada a ver. Sabe aquilo? Não tem nada a ver. Não tem ninguém vendo. O inimigo, ele trabalha dessa forma. E essa vontade já está dentro de você. Esse desejo já está dentro de você. Ele só vem para estimular. A tentação é um estímulo. Já está dentro de nós. A nossa carne já grita para isso. A nossa carne, ela é pecaminosa. Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, o versículo 14, ele diz assim: porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho de admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo na outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Trecho lindo esse, né? Paulo dizendo: maldito homem que sou, por quê? Porque eu sei o que eu devo fazer, mas a minha carne é propensa ao pecado. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo sobre a luta da carne e o espírito. A carne é propensa ao pecado, o espírito para a santificação, a separação para a vontade de Deus. Então, a todo momento nós somos tentados. Em todo momento nós passamos por escolhas, nós temos que escolher. Deus ele não nos tenta. O Senhor, ele nos prova. É diferente a tentação para a prova. O inimigo vem para nos tentar. Deus permite, Jesus permite sermos tentados para a nossa prova, para nos provar. A diferença é que a tentação é para o mal, para nos levar a pecar. Provar é permitir a tentação para vermos se estamos firmes na presença de Deus. A tentação é para nos levar a pecar, mas a provação é por vermos se estamos firmes na presença de Deus. É Deus usando Satanás, usando a astúcia dele, para ver se estamos firmes no propósito de Deus. Deus é tão poderoso que ele usa Satanás. Ele até permite em algum momento nós sermos tentados
para vermos se nós estamos firmes na presença de Deus. Para a gente, igual a Paulo, para a gente entender de que, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Deus, porque senão eu não resisto. Por isso que a palavra de Deus diz: resisti a Satanás e ele fugirá de vós. Só que tem um versículo antes que diz assim: sujeitai-vos a Deus e resistir a Satanás. Se você não se sujeitar a Deus, você não vai conseguir resistir a Satanás. Mas se você se sujeitar a Deus, sim. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15, ele diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém a ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Você viu que Tiago, irmão de Jesus, ele diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Porque a tentação é um estímulo. É algo que já tem dentro de nós. Ninguém... Te dá um exemplo. Eu adoro pudim de leite condensado. Então eu posso ser tentado em comer, mas aí você tem diabetes e você não pode comer doce. Aí eu sou tentado a comer o doce. Por quê? Porque eu já tenho esse desejo, eu já gosto. Agora, jiló eu não gosto. Então você pode fazer o que você quiser com o jiló, que eu não vou ser tentado. Por quê? Porque eu não tenho essa vontade. Então não é algo que tem dentro de mim. A tentação, nós só somos tentados naquilo que a gente tem vontade. Naquilo que é o nosso ponto fraco. E aí nós temos Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, que nós lemos agora, a tentação de Jesus. Aonde diz que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E aí ele foi conduzido ao deserto. E aí lá ele foi tentado. A tentação muitas vezes nos sugere uma situação, uma experiência ruim, uma experiência negativa. O deserto, a tentação e o deserto, eles nos geram um sentimento de algo ruim. Ninguém quer ir para o deserto. Não, você fala para o crente, você vai passar pelo deserto, ele, Deus me livre. Oh meu Deus, Deus me livre. Às vezes no deserto nos faz ter experiências boas. Quando nós lemos agora Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 13, nós lemos que Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, foi levado ao deserto, onde foi tentado por Satanás. No versículo 14 de próprio Mateus 4, a palavra já diz que Jesus, cheio do Espírito, ele começou a fazer os sinais e os milagres. Então Jesus saiu do deserto fortalecido. Quando a gente passa pelo deserto, mas confiando em Deus e firme na presença de Deus, o deserto nos faz sairmos fortalecidos. Nós vemos que Jesus saiu fortalecido. O deserto serve para nos fortalecer, para nos aproximar de Deus, para nos mostrar as nossas dependências de Deus, para vermos a provisão de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus para com todos os seus filhos. O deserto também serve para isso, para a gente se achegar mais a Deus. Às vezes nós ficamos murmurando, irmãos, quando a gente fala com o cristão, o crente, sobre o deserto, ele diz, Deus me livre. Mas você já parou para imaginar? Paulo fala, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Paulo fala no livro de Romanos, que por um homem
o pecado entrou. Por Adão, o pecado entrou. Mas ele também diz que por um homem, por Jesus, o pecado, os nossos pecados foram perdoados. E olha só, o crente não gosta do deserto. Você sabe aonde foi que Adão caiu? No paraíso. Adão, ele não caiu no deserto. Adão, ele caiu no paraíso. Adão caiu com tudo tranquilo. Adão caiu quando estava tudo calmo. Adão caiu quando ele estava somente ele e a esposa dele, Eva. Então, às vezes, a gente fala, não, no deserto eu não quero ir. A gente murmura, ó, que luta que eu estou passando. De vez de aproveitar esse momento para se achegar mais a Deus. Agora, se você também passa pelo deserto todo dia, alguma coisa está errada. Porque deserto é local de passagem. Deserto não é local para levantar tenda. Se você já está passando, pastor, eu estou passando por um deserto, pastor, há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, meu irmão, minha irmã, algo está errado. Porque deserto é passagem. Deserto não é para a gente montar tenda. Deserto é para a gente se achegar a Deus, para nos aproximarmos a Deus, mostrarmos a nossa dependência de Deus. Jesus ele tinha acabado de ser batizado nas águas. O Espírito desceu em forma de pomba e o Senhor disse: esse é o meu filho amado, a qual muito me agrada. É o último versículo do capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 17, último versículo, ele diz, o Senhor diz, esse é o meu filho amado, a qual me comprazo. Aí começa o capítulo 4. Aí o capítulo 4 é o Espírito levando Jesus ao deserto. As palavras, elas nos revelam que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Muitas vezes nós acreditamos que quem nos leva ao deserto é Satanás. Muitas vezes nós achamos que o deserto quem nos leva é Satanás e Deus nos coloca no pico mais alto. Em Mateus 4 nós vemos que não é isso. Que o Espírito levou Jesus ao deserto, Satanás é que levou Jesus ao pico mais alto. Então nós vemos que houve uma inversão. Isso quando a gente acha que é só Satanás que nos leva para o deserto e é só Deus que nos coloca no alto, isso às vezes é uma ilusão. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, mas Satanás o colocou no pico mais alto. Satanás ele não tem problema nenhum em lhe dar dinheiro, posição profissional, reconhecimento humano, desde que você sirva a ele. Por isso, vá com ele para o inferno. Satanás ele não tem problema nenhum em te deixar fazer sucesso, em te dar dinheiro, em fazer que você seja rico, desde que você adore a ele e ele consiga te levar para o inferno. Jesus foi levado ao deserto para ser preparado. E aí, estudando Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 13, nós vemos que Jesus foi tentado 3 vezes. Transformar as pedras em pães, atirar daqui que os anjos te guardam, ou adorar a Satanás. E nós vemos que em todas, Satanás diz, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. E nós vemos que o último versículo do capítulo 3 diz, o Senhor diz, este é o meu filho, a qual muito me alegro. E aí Satanás tenta, com um jogo de palavras, dizer para Jesus que ele não é o filho de Deus. Por isso que Satanás fala, se tu és o filho de Deus, faz isso. Se tu és o filho de Deus, faz aquilo. Só que Jesus ele não poderia fazer nada disso por 2 razões óbvias. Primeiro, que ele não recebe ordem de Satanás. Segundo, o propósito dele era a crucificação, era a nossa salvação. Não era pecar,
não era se desviar de Deus, porque ele não tinha pecado e continuou sem pecado. E esses 3 testes, essas 3 provações, elas examinaram o relacionamento do filho com o pai. Essas 3 provações do diabo junto a Jesus, elas mostraram o relacionamento do filho com o pai. Muitas vezes você acaba de receber uma bênção, acaba de ser conhecido como um servo, um homem de Deus. Aí vem um teste, uma provação. Às vezes na vida do cristão acontece isso. Você acaba de receber uma bênção. Jesus, ele havia acabado de ouvir: este é o meu filho a qual me comprazo, a qual muito me alegro. Logo depois passou pela provação. E às vezes a nossa vida é assim. Você recebe uma promoção, você consegue fechar um contrato, você consegue ter uma renda extra aqui, você começa a ser reconhecido, você começa a aparecer pela televisão, e aí vem a promoção. Vamos ver se ele está aqui. Vamos ver se ele está bem na presença de Deus. É algo que a gente faz, e às vezes, pelo menos eu, como pastor, eu tenho esse receio. Para a pessoa subir para no altar, para ministrar, ela precisa estar preparada. Porque vai vir a provação, vai vir a luta, meu irmão. Não pensa que o inimigo vai ficar tranquilo, vai vir a luta. E aí tem muita gente que não está preparado, não está fortalecido. Preparado, o que eu digo, não é conhecer a palavra de Deus, é estar preparado espiritualmente, estar fortalecido. Esse teste de provação, ele pode te fortalecer ou te arruinar no relacionamento com o pai. O verdadeiro filho, o verdadeiro servo, ele suporta as provações com a palavra, com posicionamento firme, tendo a certeza de que é filho de Deus. Uma vez, irmãos, alguns anos atrás, eu estava vindo de São Paulo, um pastor africano. Eu estava junto com outros 2 pastores brasileiros no carro, e eu vinha no banco de trás. Nós fomos lá no aeroporto pegar um pastor africano, e ele veio no banco de trás e eu com ele. Eu era recém-convertido, e eu falei: eu não vou perder. Eu sempre fui de falar, de perguntar, sempre fui curioso, sempre desejei aprender. E aí eu perguntei para ele. Eu falei: pastor, porque era uma dificuldade que eu tinha no início da minha conversão. Pastor, como eu faço para resistir a Satanás? Como eu faço para não cair nas armadilhas de Satanás? Aí ele me falou 3 coisas: oração, jejum e a palavra de Deus. Ele falou: a arma que nós temos contra Satanás é oração, jejum e a palavra de Deus. Eu falei: caramba, então, eu era recém-convertido, eu não conhecia essa palavra, eu não tinha lido ainda essa palavra. Posterior, lendo a Bíblia, me dedicando à palavra, eu me dou com o texto de Mateus 4 e Lucas 4, a tentação de Jesus. E como foi que Jesus resistiu a Satanás? Primeiro porque ele era Deus, mas ele estava ali como homem. Ele subiu no monte para orar. Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E ele rebateu tudo que Satanás falou com o quê? Com a palavra. Então Jesus, ele nos ensina como resistir às artimanhas de Satanás. Oração, jejum e com a palavra. Confia. Aí nós vemos em Mateus capítulo 4, 3 tópicos. Confiar nos cuidados de Deus. Rejeitar os atalhos para cumprir o propósito. O verdadeiro filho e o verdadeiro servo, ele suporta a aprovação com a palavra, com posicionamento firme. Tenho certeza que é filho de Deus. Ele confia nos cuidados de Deus. Ele rejeita os atalhos para cumprir os propósitos de Deus.
Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. Se Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, imagina nós, irmão. Se Jesus, sendo Deus, jejuou, imagina nós. Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: incluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legado a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgado a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Vemos assim que Adão caiu no Éden, no paraíso. Adão não estava no deserto quando foi tentado. Adão estava no paraíso, tudo calmo, tranquilo. Muitas vezes o perigo do crente não é no deserto, é na calmaria. São nas bênçãos que não vigiamos e caímos. Podemos dividir as provações, as tentações de Jesus em 3 pilares. Podemos dividir as tentações de Jesus, transformar pedra em pães, se jogar do penhasco e servir a Satanás, que lhe daria tudo, em 3 pilares: desejo da carne ou desejos físicos, orgulho, vaidade ou ambição e poder. São três pilares que Satanás usou para tentar Jesus: desejo da carne, orgulho e ambição. Desejo da carne e desejos físicos, orgulho e vaidade, ambição e poder. São 3 áreas que Satanás mais ataca. São 3 áreas que Satanás mais ataca: desejo da carne, desejos físicos, orgulho e vaidade, ambição e poder. Isso é usado desde Adão e Eva. Não é que é a estratégia de Satanás que ele criou agora. Desde o paraíso, em Adão e Eva, foi isso. Nós vemos as consequências do pecado. Quando a gente olha Gênesis capítulo 3, que fala sobre a queda de Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, ele diz assim: a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum do fruto da árvore do jardim? Você viu o que Satanás falou? Foi isso mesmo que Deus disse? Que você não pode comer nenhum fruto da árvore do jardim? Você viu como Satanás tentou Jesus? Se tu és filho de Deus, Deus já havia falado. Ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus falou? Quando ele foi falar com Jesus, ele falou: se tu és filho de Deus, ele tenta colocar em dúvida a palavra de Deus. E aí ele segue: ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer todos os frutos da árvore do jardim, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrerá. Não tem nada a ver. Você não vai morrer, não. Com certeza não morrerá. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Está vendo como é bom? Está vendo como é bom? Você não vai, você sabe que não vai morrer. E ainda, os seus olhos vão ser abertos. Você viu como ele, desde o início, ele tenta enganar
o homem. E aí nós vemos, Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Qual é a consequência da queda do homem? A primeira, fora do paraíso. E a segunda, Gênesis capítulo 4. O que fala Gênesis capítulo 4? Caim mata Abel, o primeiro homicídio. Olha a consequência do pecado. Olha a consequência da desobediência. Sai e comete o primeiro homicídio. E nós vemos que a consequência do pecado foi capítulo 4, o homicídio. As tentações e as provações de Jesus. Desejos da carne. Aonde Satanás diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Versículo 4 de Mateus 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que Satanás disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães? Porque Jesus estava jejuando há 40 dias. 40 dias e 40 noites. Ele teve fome. O que Jesus necessitava naquele momento era de comida, era de pão. Os judeus, eles são comuns, eles comem muito pães. Então, o que Jesus precisava ali naquele momento não era um carro, não era um navio, não era um avião, não era uma passagem de ônibus. O que Jesus precisava ali era de comida. Por isso que ele disse: transforma essas pedras em pães. A busca da satisfação imediata, aquilo que me parece bom agora, não consultar a Deus sobre a vontade dele, a vontade de bens materiais, dinheiro, ter posse. É uma arma que Satanás usa. Talvez você não esteja jejuando 40 dias e 40 noites e você não tenha fome, mas você tem um desejo, você tem dentro de si a vontade de um carro, de uma casa, você tem bens materiais. Muitos crentes vêm hoje na igreja para saber o que Deus tem para me dar. O que Deus vai me dar hoje? Eu vou para a igreja porque eu quero ganhar de Deus isso, eu quero ganhar de Deus aquilo. Buscam a Deus pelas bênçãos, pelos sonhos, pelas vontades carnais. Esquecem que a maior bênção foi ele ter pago o seu pecado e o meu pecado. A maior bênção que Deus nos deu e nos dá é o perdão dos nossos pecados. Porque nós não tínhamos dinheiro para pagar isso, porque isso não é pago com dinheiro. Nós não temos como ser salvos por nós mesmos, porque dentro de nós habita o pecado. A maior bênção é Ele ter pago esses nossos pecados. Vocês lembram da parábola de Lucas, capítulo 12, versículo 13? Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, naquele ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe replicou: homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não lhe constitui o acúmulo de bens que possa conseguir. Aí ele conta a parábola do rico insensato. E lhe propôs uma parábola. As terras desse homem rico produziram com abundância. Ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe, divirte. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os teus bens que tens entesourados, para quem ficarão?
Isso também acontece com quem culpa a riqueza para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, Jesus conta uma parábola que o homem estava preocupado em acumular riqueza. Não com as coisas de Deus, mas em acumular riqueza. E aí ele diz para a sua própria alma, o que é alma? O seu entendimento. Agora eu estou tranquilo, come, bebe, desfruta à vontade. Não se preocupa com nada. Aí Deus diz, tolo, hoje eu vou pedir a tua alma. Para quem vai ficar os teus bens? Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas do mundo e escolhemos e abandonamos ou deixamos as coisas de Deus para depois. Uma das artimanhas de Deus é essa, é a tentação por coisas da carne, por coisas momentâneas. E nós estamos perdendo tempo, meu irmão. Todos é comum dizer, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vai ter um Papa, como vai ser o Papa? O Papa é isso, o Papa é aquilo, o Papa é aquilo outro, vai ter os sinais. Não se, irmãos, deixa de se preocupar com os sinais. Se preocupe em estar preparado para quando Jesus voltar. Adianta você saber todos os sinais e não estar preparado. É melhor que você não saiba, mas esteja preparado para quando ele voltar, você falar, graças a Deus. O segundo tópico, a segunda tentação, lá no capítulo 5 de Mateus 4. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação da vaidade, do orgulho e da vaidade. Jesus é levado ao pináculo e induzido a pular, a buscar poder e milagres, em vez de confiar em Deus. Se joga daí. Se tu és filho de Deus, se joga daí, porque os teus anjos darão ordem. Provadamente, o homem como centro do universo. Você é forte, você consegue. Sabe aquele não? Você é filho de Deus? Então, se joga daí. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Sabe aquele sentimento que o homem tem hoje de que... Você sabe que os dois livros que mais vendem hoje, a Bíblia em primeiro lugar. A Bíblia é o livro que mais vende. Você sabe qual é o segundo livro que mais vende? Autoajuda. Sabe o que é livro de autoajuda? Você é capaz. Você é forte. Pensa positivo. Porque você consegue. Você é um herói. O homem é o centro de tudo. É um egocêntrico. O homem é o centro. O seu ego é o centro de tudo. Hoje nós temos a teoria do coach, que é baseado nisso. O poder que você tem. Você é aquele que faz e Deus é aquele que fica vendo e bate palma. Porque você é o cara, você é poderoso, porque você é forte, você é tudo que você deseja ser. Aquele sonho que você tiver, Deus vai realizar, porque você é forte. Isso é de Satanás. Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem orar. Nós não sabemos nem pedir. E quando pedimos com uma motivação, por isso que nós não recebemos. E aí nós temos Satanás usando essa artimanha. A teoria essa ligada à prosperidade. Essa teoria coach é ligada à prosperidade, onde Deus tem obrigação de te dar dinheiro. Aonde você barganha com Deus. Se você dá para Deus, Deus te dá em dobro. E se você der 1.000, Deus vai te dar. Se você der 50, Deus vai te dar pouco. Mas se você der 5.000, Deus vai te dar muito. A gente fica brigando com isso. Isso não é a palavra de Deus. Tentam colocar na cabeça das pessoas que elas são fortes, que elas são boas, que pensamento positivo sem a presença de Deus.
Você não precisa ter a presença de Deus, você precisa ter pensamento positivo. Pensa positivo que tudo vai dar certo. Não, Deus não precisa não, é só pensamento positivo. Eu não estou dizendo que o cristão tem que pensar coisas ruins, não. Mas nós somos dependentes de Deus. Não é o seu pensamento positivo que vai fazer as coisas. A fé que move a Deus. A fé é quando é o fim e fundamento das coisas que não se veem. Mas nós temos certeza que vai acontecer, não por causa de nós, mas por causa de Deus. Priorizam a vida financeira, a prosperidade e a saúde mental, dizendo que isso são sinais de fé e bênção divinas. Oh, se você está ganhando dinheiro, é Deus. É Deus. Ou seja, se você não estiver ganhando dinheiro, você está mal com Deus. Porque se isso for verdade, que se você estiver bem com Deus, você vai ganhar muito dinheiro, então se você estiver mal com Deus, você não vai ganhar nada. O que isso é contra a palavra de Deus. Isso contraria a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11 e 12. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11 e 12 diz assim: observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida, os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas, os sábios nem sempre têm com que se alimentar, nem a fortuna acompanha sempre os prudentes, nem o bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal, e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Então, nem sempre, Eclesiastes 9, versículo 11 e 12, nem sempre o mais rápido vence. Por quê? Porque as dificuldades, as intempéries vêm para todos. Como vemos, os crentes também passam por dificuldades. Os crentes também passam por dificuldades, irmãos. Se riqueza fosse sinal de muita presença de Deus, nós temos que arrancar da Bíblia o livro de Jó. Porque o livro de Jó começa assim: Satanás foi numa reunião lá no céu, e Deus fala para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus era Deus falando de Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás fala para Deus: também o Senhor o guarda, o Senhor o protege. Aí nós vemos pela sequência do livro de Jó, Jó perde a família, só não perde a esposa, porque são uma só carne, mas Jó perde os filhos, Jó perde a riqueza, Jó perde tudo. Então Jó tem o quê? Não entendi. Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó era um homem íntegro, estava na presença de Deus. A palavra de Deus fala que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, porque vá que os meus filhos pecaram contra Deus. Então Jó era um homem de Deus, e passou por lutas, passou por dificuldades. E no capítulo 42, no último capítulo de Jó, ele diz assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de te ver. Porque é no deserto que Jó se manteve firme, e aí que ele conheceu a Deus. Mais profundamente, não que ele não conhecia, mas ele conheceu mais profundamente, foi no deserto. E aí o Senhor restituiu para ele em dobro tudo que Satanás havia tomado, com exceção dos filhos. Por que os filhos ele não restituiu em dobro? Porque os filhos ele não perdeu. Perda é quando você não sabe onde está. Quando você sabe aonde está, isso não é perda. E os filhos de Jó sabia onde estava. Estava com Deus. Por isso que não foi restituído em dobro. E nós vamos também, se nesse pensamento de que se você tem dinheiro é porque Deus, e se você não tem
é Satanás? Ou você não está com Deus? Isso a gente tem que arrancar também da Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Filipenses, coloca aí, seu Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis a tempo, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro, está no versículo 10, comecei lá no 10, alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava a ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo passou por dificuldades, Paulo passou por fartura, Paulo passou por privações, Paulo passou por abundância. Então, quando Paulo passou por dificuldades, Deus não era com ele. Deus não era. Então, quando José, lá no Egito, aconteceu tudo, Deus não era com José, então? E a palavra diz que Deus era com José. Como podemos ver, essas teorias da prosperidade de coaching, ela vem de Satanás, não tem nada bíblico. Nada bíblico. E aí nós temos a terceira tentação. Versículo 8. Tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. Versículo 8 de Mateus 4. Agora, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Nós temos a tentação do poder. Você lembra quando Satanás falou para Adão e para Eva: você vai ser igual a Deus? Você sabe que quando você comer o fruto, lá em Gênesis 3, quando você comer o fruto, você sabe que não vai morrer, mas você vai ter o conhecimento e você vai ser igual a Deus. Vai ter poder. Vai ser poderoso. Ser levado a uma montanha e apresentado com poder e glória. A glória do mundo em troca de adorar o diabo. Era o que a proposta do diabo a Deus, a Jesus era: eu te dou toda essa glória. Todo esse mundo aqui eu te dou. Você vai ser toda essa glória tua, desde que você me adore. A busca pelo poder e domínio. Pessoas que se apostataram da fé, que desejam apenas poder, ser reconhecido nesse mundo, reconhecido pelo homem, ter status, serem adorados. Quantos homens que buscam hoje serem adorados, serem idolatrados? Artistas, pessoas normais, pastores também, não vamos fugir disso não. Pessoas que querem ser adoradas, pessoas que querem ser reconhecidas pelo mundo, pessoas que procuram uma fama. Quantas pessoas hoje, em todas as esferas, não buscam o conhecimento do homem? Buscam poder, riqueza, buscam o que as pessoas os venerem, buscam sentar nas primeiras cadeiras, buscam serem adoradas. Quantas hoje não buscam isso? E Satanás oferece isso. Satanás oferece isso. Isso é obra de Satanás.
João capítulo 13, lá na Santa Ceia, Jesus fez algo. Jesus colocou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Isso é uma humildade. A humildade bíblica, a humildade de Jesus não é uma roupa simples, não é um carro velho, andar de bicicleta, é uma casa de madeira. Não. Não existe carro humilde, existe carro de lata, de ferro. Não existe casa humilde ou é casa de madeira de alvenaria ou de madeira de alvenaria. Humilde tem que ser o dono da casa e o dono do carro. E a Bíblia ensina que humildade é servir. O que a Bíblia ensina como humildade é servir, porque Jesus, quando colocou a toalha, quem lavava os pés das pessoas que vinham da rua era o servo menor daquela casa. Quando as pessoas entravam dentro de uma casa para ceiar, o menor servo, o servo mais insignificante daquela casa é o que lavava os pés de todos os convidados. E Jesus se colocou nisso. Colocou a toalha e foi lavar os pés de todos os apóstolos, todos os discípulos. Até que Pedro disse: Senhor, tu não vai lavar o meu pé. Como quem diz, o Senhor é o mestre, o Senhor. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte. Aí Pedro: não, então me lava todo. Ele falou: não, é só os pés. Isso é humildade. Humildade é João Batista, lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 11, Jesus diz assim: entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, para os homens, Jesus disse: João Batista, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que o João. Muitos desejam galardões. Quantas pessoas hoje desejam galardões de homens? E Satanás oferece isso, se você quiser. Satanás ofereceu isso para Jesus. Se você levou ele no pináculo mais alto e falou: isso tudo eu te dou se você me adorar. Mateus, capítulo 6, versículo 1, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás no céu. Por essa razão, quando deres um donativo, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou uma ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita, que a tua obra de caridade fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aí no versículo 5, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vã repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessitado, antes mesmo que vos peçais. Todos nós somos tentados todos os dias, irmãos. Todos nós somos tentados. O inimigo vem para nos tentar, para nos derrubar. Nós não podemos bobear. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Eu vou contar algo para vocês.
para você que está na igreja, que veio à igreja e que está tentando permanecer. Eu vou te falar sobre um homem chamado Judas. Judas Iscariotes. Presta atenção. Judas perdeu a maior oportunidade da vida dele. Judas perdeu a maior oportunidade da vida dele. Judas, ele andou 3 anos com a porta. Judas andou 3 anos com a porta, mas nunca entrou nela. Ele conheceu o caminho, mas viveu no atalho. Ele andou com a verdade e vivendo uma mentira. Ele andou com o mestre e nunca aprendeu nada. Ele conheceu um pastor e nunca quis ser ovelha. Ele andou com a vida e decidiu: eu quero a morte. Judas andou com o dono do céu e foi para o inferno. Não fui eu quem pregou para Judas, não foi Pedro, não foi Paulo. Cristo, a mensagem viva, o Verbo, pregou 3 anos para Judas. Não foram 3 dias, não foram 3 mensagens, foram 3 anos. E nós vamos perder essa oportunidade. Judas andou com a porta, mas não entrou nela. Judas andou com a verdade, mas viveu com a mentira. Teve toda a oportunidade. E nós hoje temos essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de sermos transformados pela palavra de Deus, de conhecer a Deus. E nós vamos perder essa oportunidade. Você vai perder essa oportunidade. Judas andou com o maior pregador de todos os tempos. Ele andou com o maior pastor que poderia ser, mas ele não quis ser ovelha. Ele andou com um homem que tem a chave do céu, o dono do céu, o dono do céu. E ele foi para o inferno. Então, que nós venhamos a meditar, que nós venhamos a entender, que nós venhamos a fazer isso. O inimigo está para nos fazer caminho, o inimigo está para nos derrubar, para nos tentar. E como nós aprendemos hoje, a tentação é algo que tem dentro de nós, é algo que é estimulado, é algo que é chamado para tornar vida. Existe um grande homem de Deus que diz assim: eu achei que o velho homem tinha morrido. Porque quando a gente é batizado, a gente acha que o velho homem morreu. Não morreu, não. Se você não vigiar, ele volta. Ele volta. E ó, a gente é que cai. A gente é que cai. E é tão tremendo isso, essa queda. Porque quando a gente vê Jonas, a gente vê que Jonas desobedeceu a Deus. Jonas, ele não obedeceu a Deus. Deus mandou ele ir para Nínive. Ele foi para Jope. E essa desobediência de Jonas, sabe o que fez com a vida de Jonas? Jonas foi para debaixo do barco, depois foi para o porão do barco, depois foi jogado no fundo do mar, depois foi para o ventre de um peixe. Foi só caminho. Presta atenção, o que gerou a desobediência de Jonas? Ele foi para um barco, para o fundo de um barco, para o porão de um barco, para o fundo do mar e para o ventre de um peixe. Quando a gente desobedece, na desobediência, irmão, ninguém vai subir. Na desobediência, ninguém vai crescer. Na desobediência, ninguém nada. Na desobediência, só vai cair. Amém? Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus poderoso, Deus altíssimo, Criador do céu e da terra, Pai.
Os anjos te louvam e nós também. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Que nós venhamos, Espírito Santo, a vigiar. Que nós não venhamos a cair nessas artimanhas do inimigo que quer nos derrubar, que quer nos fazer irmos para a desobediência, que quer nos fazer cair no pecado de desobediência, no pecado de idolatria. Por favor, Senhor, Espírito Santo, nos guarda, nos dê o discernimento, nos fortalece na nossa presença. Abençoe a vida desses teus filhos, dessas tuas filhas, Pai. Nos livra de todos os males. É que eu te peço. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos cear.